O aparelhinho que nós vamos ver aqui é esse multímetro aqui, tá certo? É um aparelho bem conhecido, tá certo? Bem popular também, mas é um multímetro que dá para você fazer os testes da parte elétrica, né? E também você fazer as suas instalações elétricas também, tá certo? E nós vamos estar vendo aí cada um, né, cada componente desse multímetro e verificando as partes que dá para a gente utilizar em instalações elétricas. Lembrando que ele, como é um multímetro, ou seja, ele faz vários testes, né? E nós não vamos precisar de todos eles para as nossas instalações aqui, tá certo? Vou mostrar para você também esse outro aqui, que é o nosso alicate amperímetro, tá certo? O alicate amperímetro, esse aqui não é um multímetro, é só o alicate amperímetro, tá certo? Então, nós vamos ver aqui a corrente elétrica, tá certo? Vamos ver aqui também a tensão, tá certo? Vamos ver o que é esse NCV aqui, que nós estamos vendo aqui, ó. O que é esse NCV aqui? Nós vamos ver o que é isso. Esses 600 aqui é volts em corrente contínua, tá certo? Tensão em corrente contínua, medida de diodo e parte de resistência. Esse aparelho ele mede, tá certo? Nós vamos ver também aqui, é importantíssimo para o eletricista ter uns recursos como esse aqui, essa caneta de teste, né? Então, é uma caneta de teste, é uma caneta que nós utilizamos ela para realizar os serviços, tá certo? Então, essa caneta de teste aqui é muito importante na hora de fazer bastante teste lá. Tem um LED aqui, tá certo? Caneta de teste. Outro recurso que eu gostaria de mostrar para vocês também é esse outro teste aqui, que é essa tomadinha, tá certo? Essa tomadinha aqui. Essa tomadinha aqui, pessoal, essa tomadinha aqui é muito utilizada pelos eletricistas, tá certo? Para identificar pontos de tensão. Quando ela fica azul, ela está em 110, e quando ela fica azul e vermelha, representa aí o 220, tá certo? Então é muito importante isso daqui. É bom o eletricista utilizar ela também, tá certo? Multímetro, tá certo? Alicate amperímetro, nós vamos estar vendo hoje. Essa chave de teste aqui, detectora de tensão. Essa tomadinha aqui também, detectora de tensão também. Acompanha a gente aí nessa aula aí. Acompanha a gente aí nos testes que nós vamos fazer aqui. E sempre levando para um campo prático, tá certo? Nós vamos estar sempre levando para o campo prático. Então vamos ver primeiramente aqui o multímetro. Vamos ter uma noção do multímetro. E fazer alguns testes aí com esse multímetro, tá certo? Pessoal, aqui é o nosso multímetro, tá certo? Esse botão você vai reparar que ele tem uma setinha aqui, ó. Então essa seta é onde nós desligamos eles e ligamos, tá certo? Esse ACVC é tensão, tá certo? Então nesse aparelho aqui nós vamos verificar a tensão alternada, tá certo? A nossa tensão que é em corrente alternada, tá certo? Então aqui tem a classe de 200 volts a 750. Mais uma dica que eu vou deixar para vocês. Vamos supor que você vai chegar numa tomada e ela não está identificada, tá certo? Se você colocar esse aparelho aqui nessa classe aqui e colocar ele no 200, tá certo? Chegando lá, a tensão é 220. Há uma grande possibilidade de você queimar o aparelho, tá certo? Então, o que é o mais recomendado? É você sempre deixar em 750 volts, tá certo? E fazer a medição. Eu já vou mostrar para vocês aqui onde você vai ligar aqui as pontas de prova, tá certo? Que são essas pontas de provas aqui, ó, né? Só essas duas pontas de prova. Eu já vou mostrar para vocês onde vocês vão colocar essas pontas de prova, tá certo? Mas, a princípio, esse multímetro é um multímetro de fácil achar ele no mercado. O valor dele é um valor bem simbólico, não é muito caro. Para quem está iniciando, é perfeito, é excelente. Mas para você também que já é um eletricista
há bastante tempo, vale a pena você ver essa aula aí para relembrar alguns conceitos, tá certo? Então aqui você vai verificar, tá certo? Então de 750, você vai colocar aqui a nossa tensão. Então essa tensão, tá certo? 200 aqui é 200 microampere. Então 200 micro, é muito pequena essa corrente aqui. 200 microampere, 2000 microampere, 20 miliampere e 200 miliampere. Isso aqui em corrente e corrente contínua, que no caso é isso aqui, dificilmente vai se utilizar nesse aparelho aqui, né? Dificilmente nós vamos utilizar essa medida aqui para trabalhar em corrente contínua, nesse micro, né? São 2 micro, 200 microampere, 2000 microampere, 20 miliampere e 500 miliampere, tá certo? É uma escala que dificilmente vamos utilizar em instalações elétricas residenciais, dificilmente. Para nós, que no caso é o nosso foco do nosso curso, né? O nosso foco de estudo aí. Essa classe aqui é onde nós vamos verificar uma corrente elétrica até 10 amperes, tá certo? Dificilmente também vai se utilizar esse aparelho para verificar a corrente elétrica, né? Certo? Então você vai verificar que vai colocar aqui uma ponta de prova aqui, tá certo? E a outra no comum. E vai se fazer a leitura, tá certo? Pessoal, então seguindo aqui, o que acontece? Agora nós vamos estar vendo aqui, ó, essa parte aqui, isso daqui é para verificar transistor, nós não vamos usar também, tá certo? É uma verificação, esse HF é para transistor, para mais a parte de eletrônica, então nós não vamos utilizar essa parte também, tá certo? Essa parte aqui é a parte de diodo também, tá? Nós não vamos utilizar, tá certo? Esse aparelho ele não tem a medição de continuidade, né? E aí talvez você vai perguntar, poxa, mas aí não vai ter como eu fazer teste. Tem, eu vou te mostrar daqui a pouco como você vai fazer um teste com esse aparelho. O eletricista tem que entender o processo. Ele entendendo o processo, ele consegue realizar todos os tipos de teste. Aqui ele vai ver a resistência, tá certo? Verificar a resistência elétrica, 200 ohms, 2000 ohms, 20 mil ohms, 200 mil ohms e 2000 quilo ohms, tá certo? 2000, isso aí, tá certo? Então isso aqui, o que acontece? É a nossa classe de verificar a resistência de um circuito. Então é a classe ohmica para nós verificarmos a resistência. E esse aqui é a tensão em corrente contínua, né? Então, isso aqui é famoso para você ler lá a bateria, tá certo? De um carro, você vai colocar nessas escalas aqui, tá certo? 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 e 1000 volts, tá certo? Então, isso aqui é 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. É a classe que o aparelho comporta aqui, tá certo? Isso aqui em corrente alternada, corrente contínua. Isso aqui em corrente contínua, tá certo? Essa é a importância de saber isso aqui. Então, isso aqui eu vou usar para verificar baterias. E nós já vamos fazer um teste daqui a pouco sobre isso daí também. Tá certo, pessoal? Esse aqui é um breve apanhado desse aparelho, muito importante, muito bom, né, para verificar. Mas por baixo, o eletricista residencial vai usar esse aparelho para verificar, na maioria das vezes, a tensão, tá certo? Dos aparelhos lá da casa. E principalmente a questão da continuidade. É o que mais se utiliza esse aparelho aqui. Continuidade, cabo quebrado, tá certo? Ou seja, eu vou passar lançar um cabo que ele tem 200 metros, ou um cabo de 100 metros, um rolo lá de 100 metros. E eu vou sair puxando esse cabo, né? Só que eu não sei se o cabo está quebrado, tá certo? Se o cabo está rompido. E se eu passar esse cabo todo e ele não estiver levando tensão, tá certo? Então é através dessa classe aqui, tá certo? Através dessa parte aqui que nós verificamos isso, tá certo? Através das resistências que nós verificamos isso. E nós já vamos fazer alguns testes aqui com vocês aqui, tá ok?
Bom, pessoal, tá aqui a nossa ponta de prova, tá certo? São as duas pontas de prova que vem no aparelho, tá certo? Então, esse aqui, o vermelho, ele vai sempre alternar, tá certo? Ou ele vai estar aqui nessa classe de volts, volt, resistência e miliampere, ou ele vai estar aqui em 10 ampere DC, tá certo? Que é essa classe aqui de 10 ampere DC, tá certo? Olha lá, 10 ampere DC, tá certo? Isso aqui ele vai verificar em corrente, tá certo? Vai verificar aqui. Se eu quiser verificar a corrente em DC, corrente contínua, tá certo? A lembrar isso, esses 10 ampere aqui é para corrente contínua, tá certo? Certo? 10 ampere em corrente contínua, tá certo? Certo aqui. E agora aqui, se eu quiser verificar a corrente. Esse aqui, o preto sempre vai ser o comum. Então, vou verificar aqui, preto sempre o comum. Tá certo? Certo? Então agora nós vamos verificar aqui, ó, vou fazer um teste para verificar mesmo a corrente. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui uma pilha, tá certo? Vamos colocar aqui uma pilha. E nós vamos ligar o aparelho. Ligar o aparelho na escala, tá certo? De 10. E nós vamos colocar aqui a ponta de prova, tá certo? Ponta de prova de um lado, ponta de prova de outro. Tá vendo aí que deu menos 1,6? Então, ou seja, o que eu entendo aqui? A polaridade da minha ponta de prova está invertida. Então, eu vou colocar a ponta de prova novamente. Então, repare que agora eu estou com a classe perfeita e eu estou verificando a corrente, tá certo? Até 10 ampere em corrente contínua, tá certo? Corrente contínua. Eu não posso de maneira nenhuma colocar esse aparelho aqui em corrente alternada, tá certo? Nessa maneira aqui, dessa forma, em corrente alternada, tá certo? Agora aqui nós vamos verificar, deixa eu só recolher aqui, nós vamos verificar a tensão, tá certo? Para verificar a tensão elétrica, nós vamos precisar, tá certo, da tensão elétrica. Nós estamos aqui 750, tá certo, seguindo aquela recomendação que eu passei para vocês. Só que nós temos que verificar aqui que esse aqui está no comum. Para verificar a tensão é embaixo, tá certo? Então eu tenho que mudar aqui esse terminal nosso, tá certo? Perfeito. E agora nós vamos verificar agora a tensão elétrica. Eu tenho aqui uma tomada, tá certo? Eu tenho aqui uma tomada. Tenho aqui uma tomada de uma extensão. Temos aqui uma tomada e eu vou fazer o teste agora com essa tomada. Olha ali, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, 120 volts, 121 volts. E se eu inverter aqui a polaridade, né? Pode perguntar. Se você inverter a polaridade, ó, tô invertendo a polaridade aqui, vamos ver se vai alterar. Não vai, porque é corrente alternada, tá certo? Corrente alternada não, invertendo a polaridade não interfere os polos, tá vendo? Ó. Certo? Então, inverteu de novo aqui, ó. Inverter de novo. Perfeito. Tá certo? Então, esse aqui é o teste de tensão. Como é 110, se eu quisesse colocar aqui o 220, tudo bem. Mas como a recomendação que eu disse para vocês, é interessante, quando for fazer a medição da tensão, colocar sempre aqui em 750, tá certo? Eu medi com vocês aqui 10 ampere, né? 10 ampere aqui,
10 amperes em corrente contínua, né? Medindo esse terminal aqui, tá certo? Agora eu vou fazer a medição com vocês dessa outra parte aqui de corrente contínua, que eu tenho uma classe maior, né? Em DC eu tenho 20, 200 e até 1000, tá certo? Isso aqui geralmente o eletricista residencial, ele utiliza às vezes para dar um desafogo em alguns equipamentos que usam bateria, tá certo? Existe muito equipamento aí hoje que funciona com bateria, às vezes o eletricista tem que verificar lá a carga da bateria. Então eu vou fazer um teste aqui com vocês, né, de 20, tá certo? E vou voltar aqui de novo com a nossa pilha, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui nossa pilha aqui, tá certo? E vamos fazer novamente o teste, tá certo? Então aqui, ó, tenho 1,47, ó. Repare que ela vai descarregando, né? A pilha vai descarregando. Tá certo? E agora eu vou tirar aqui. Olha, vou tirar aqui. Tá vendo? Quando eu inverto a ponta de prova, então dá negativo. Nós estamos em tensão, né, de corrente contínua, tá certo? Existe corrente alternada e a contínua. Isso aqui é a corrente contínua. Baterias e pilhas, certo? Então, pessoal, nós estamos verificando. Então, já verificamos aqui a corrente alternada, a dica que nós temos para vocês. Essa aqui é a corrente, é mili, né? Isso aqui é micro e mili ampere, tá certo? Em corrente contínua. É muito difícil usar essa escala, é muito pequena essa carga, né? É mais para placa eletrônica. Dificilmente o eletricista residencial vai usar esse, tá certo? E agora nós vamos passar agora aqui para, né, a parte de resistência, tá certo? Se você fazer um teste aqui comigo, ó, se você verificar, você vai fazer um teste aqui comigo e verificar que se eu pegar uma ponta de prova, agora nós vamos virar aqui para colocar em 200 ohms, tá certo? Isso aqui é 2000 ohms, isso aqui é 200 ohms, 2000, certo? 2000, 20 mil, 200 mil, 200 mil, isso mesmo, 20 mil, 200 mil, esse aqui, 2 milhões, isso mesmo. Certo? Então a escala só vai subindo, tá? Perfeito? A escala vai subindo. Vou colocar aqui no 200, perfeito? E eu vou fazer o teste aqui, ó, de resistência. Repare aqui, tá certo? Repare também que as nossas pontas de prova estão todas interligadas, tá certo? Então agora aqui, olha lá, ó. Tá vendo que ele tá dando uma interferência? Tá vendo? É sinal que ele tá dando uma continuidade, ó. Quando eu abrir, ó, certo? Tá aberto, ó. Ele tá em 1, ou seja, a resistência é muito grande. Então quando eu conecto aqui, ó, a resistência, ela começa a ter pouca resistência, tá vendo? Zero, ela vai alternando. E se eu subir aqui gradativo, nós vamos observar que a resistência ela vai dando valores mais exatos, tá vendo? Se eu subir mais, ela vai me dando valores mais próximos de zero, tá vendo? Nessa aqui, na escala de 2000, de 20 mil ohms, ela está dando uma resistência de zero. Então, logo, nós entendemos aqui que há uma condutividade. Então, quando eu rompo esse cabo aqui, ó, ele dá zerado, tá certo? Então, quando tem continuidade, eu vejo que oscila e se aproxima de zero, porque a tendência é que não esteja nada atrapalhando a passagem da corrente elétrica, a resistência. Alguma coisa impedindo da corrente elétrica passar, tá certo? Então, muito menos aqui a corrente elétrica passar. Agora eu vou pegar um cabo elétrico e vocês vão verificar comigo aqui, tá certo? Vou pegar aqui um cabo elétrico. Vou pegar
Agora eu vou pegar um outro cabo elétrico aqui, ó. Já fiz decapei o cabo, tá certo? Ó, isso aqui é um pedaço de cabo elétrico, né? Tá certo? E nós vamos agora pegar a ponta de prova deles, daqui do aparelho, tá certo? E nós vamos fazer o teste aqui, tá certo? Vamos fazer o teste aqui. Fazer o teste aqui, ó. Lembrando que o cabo, quando dá continuidade, tá certo? Aqui, ó. Tá dando continuidade. Tá certo? Tá dando continuidade. Então agora eu vou testar aqui, ó. Vou colocar esse cabo aqui, ó. Essa ponta de prova. Repare que ele está com continuidade. Porque é o mesmo cabo. Tá certo? É o mesmo cabo. Então, você vai reparar que tem uma continuidade aqui, ó. Que é o mesmo cabo. Agora, se eu pegar aqui, esse cabo aqui, ó. Tá vendo que é um cabo. Certo? Se eu pegar e cortar esse cabo aqui, ó. É isso, por isso que é importante o teste quando fosse passar um cabo muito longo. Então, tá aberto. Tá vendo? Porque eu cortei a base dele. E agora, se eu verificar, tá certo? Então, esse é um teste que eu queria fazer com vocês aí sobre o multímetro. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante a utilização do multímetro, tá certo? O multímetro é de suma importância para o eletricista quando ele está fazendo a sua instalação elétrica. Se ele precisar verificar um cabo, ele consegue verificar, como eu mostrei aqui. Se de repente faltou luz no quarto tal, ele consegue verificar, né, fazendo testes aqui, tá certo? E mexendo, né, também aqui, nessa outra parte aqui também, nessa parte de tensão. Essa parte dificilmente nós vamos usar nessa parte de tensão aqui, tá certo? Esse aqui que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Sobre o nosso multímetro, tá certo? Poxa, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, esse aqui, pessoal, é o alicate amperímetro, tá certo? Esse aqui é a parte de cima dele, é o clamp, né? Que você aperta aqui e você vai, o fio passa por aqui. Você vai verificar no cabo a tensão elétrica, tá certo? Essa parte aqui é a parte de trava do equipamento. Então, ou seja, isso aqui é uma medição que ficou oscilando muito. E aí você precisa travar aquele valor. Você aperta ele vai travar o valor e depois você aperta ele volta o valor normal. Tá certo? Essas aqui são as escalas do alicate amperímetro. Então, você vai ver aqui que tem a escala de 2 A, tá certo? 20 A, 600 A, tá certo? Isso tudo aqui em corrente alternada, tá certo? Então, 600 A, 20 A e 2 A. Isso tudo em corrente alternada. Nesse alicate amperímetro também tem para você verificar a tensão até 600 volts. Ou seja, então se você quiser verificar a tensão, você vai colocar as pontas de prova aqui, certo? Eu já mostro para vocês a ponta de prova e também botar nessa escala aqui de 600 volts e corrente alternada, tá certo? Esse NCV eu vou mostrar para vocês o que é o NCV, tá certo? Vou mostrar aí a funcionalidade dele, tá certo? E qual é a função dele.
para onde você aplica o NCV desse aparelho. Você também aqui tem 600 volts, só que em corrente contínua, tá certo? E também a escala ôhmica de resistência. Você tem diodo, tá certo? E também a escala de resistência também, tá certo? Onde também você pode verificar a ausência de sinal nos testes que nós fizemos na aula, no vídeo anterior aí, né? Que nós verificamos do multímetro. Aqui embaixo tem o display dele, tá certo? Onde são emitidos valores dele, e aqui são onde nós colocamos a nossa ponta de prova. Esse aqui é o comum, que vai servir tanto para um como para outro. Aqui você vai ver volts, tá certo? E também você vai verificar aqui a resistência, tá certo? Aqui também você vai verificar o NCV, que eu vou mostrar para vocês o que é o NCV, tá certo? Isso aí eu vou mostrar para vocês também. Certo? Então esse aqui é o alicate amperímetro, lembrando que isso aqui é muito utilizado para manutenções onde nós devemos verificar a corrente elétrica ali do equipamento, tá certo? Então nós olhamos muito isso aqui em instalações elétricas, tá certo? Usamos muito quando vamos mexer em painel, geralmente painel que está energizado, para verificar a carga. Na maioria das vezes o motor, né? O motor ele tem uma plaquinha nele que indica, tá certo, o cálculo do motor, tá certo? Então, se você tem um motor de 1 CV, você faz a conversão de CV para watts, tá certo? Fazendo essa conversão, você vai chegar, dividido pela tensão, você vai chegar à corrente. Lembrando que motores elétricos, o cálculo de corrente, para motores 110, 220 é um, e para motores trifásicos, o cálculo de corrente é o outro, tá certo? Depois a gente até faz um vídeo a respeito disso aí, mas é um outro assunto, tá certo? Para calcular a corrente de motores trifásicos. O sistema trifásico tem um outro cálculo, tá certo? Mas na maioria das vezes é isso aqui que nós vamos utilizar para monitorar serviço elétrico. Até mesmo algum equipamento que esteja roubando energia, ou o sistema roubando carga. Eu vou mostrar para você como nós usamos um recurso aqui desse aparelho, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer mais uns testes aqui e eu vou mostrar para vocês aí. Então, aqui sempre, o comum nós utilizamos sempre o preto, tá certo? E nós vamos fazer o teste aqui em tensão, tá certo? Teste em tensão. Então, para verificar isso aqui é a mesma coisa, nós vamos verificar aqui na mesma, vamos ligar ele, tá certo? Vamos ligar o aparelho e vamos colocar aqui em tensão, tá certo? Alternada, tá certo? Tensão e corrente alternada. Vamos estar pegando a nossa tomadinha aqui, modelo, e vamos fazer o teste aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem o valor, tá certo? Aqui. Vamos verificar aqui. Olha lá, certo? 118, 117, tá vendo? Essa é a tensão. Mesma coisa aqui, se eu mudar a ponta de prova. Então, sim, se eu mudar a ponta de prova, não vai alterar. Tá certo? Olha lá, não alterou. Certo? Olha lá, não alterou. Não alterou. Então, aqui nós verificamos a tensão elétrica, né? Deixa o aparelho aqui. Eu já vou fazer o outro teste para vocês aqui. Esse outro teste, se nós colocarmos aqui, vou travar aqui também, né? Não tinha travado. Vamos colocar aqui de novo, novamente. Vou fazer o mesmo teste, certo? Para ali que tá, vai oscilar ali. Certo? Ele está oscilando. Eu vou travar aqui, ó, apertando esse botão, certo? Vou travar aqui o valor. Agora aqui, ó, vou tirar daqui,
tirei a ponta de prova, ó, sem a ponta de prova, o valor ficou travado, certo? Para que é isso? Para quando eu tiver que fazer uma leitura e tiver que registrar essa leitura. Está oscilando muito. Eu travei o valor, então deu 118. Aí eu vou, quando eu vou utilizar novamente, tá certo? Eu vou retirar a trava e voltou a funcionar novamente, certo? Vou fazer novamente a mesma leitura. Olha lá, tá certo? Novamente. Certo? Positivo. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa função NCV. Aqui, ó. Nessa função NCV, nesse aparelho aqui, tá certo? Se você verificar aqui, você vai ver que o comum está aqui e o NCV está aqui do lado, ou seja, tá vendo que tem um paralelo aqui entre eles aqui, ó. Tá certo? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar aqui, ó, esse terminal, essa ponta de prova aqui, ó. Tá certo? Vou usar apenas uma só. Tá certo? Então vou retirar o vermelho, o preto, o vermelho, tá certo? O que é esse NCV aqui? Né? E aonde nós aplicamos esse NCV aqui? O NCV nada mais nada menos que vai servir como um detector de tensão, tá certo? Ou seja, ele vai ser um aparelhinho que vai ser responsável, alguns apitam, mas esse NCV aqui, ele vai ser responsável por detectar tensão, tá certo? Mas aonde que você aplica isso? E você pode aplicar na seguinte forma, né? Vamos supor que você esteja verificando as tensões de uma casa. E você vai com essa ponta de prova aqui, certo? Lá no quadro de distribuição. E você coloca, tá vendo que ele está detectando aqui, ó, alguma coisa? Porque tem a bateria aqui, tá certo? Eu tirei, ele não vai detectar mais nada. Olha lá, certo? Detectando mais nada. Tá vendo? Que ele perdeu. Que está longe agora ele está longe, certo? Então o que acontece? Quando você chegar lá no sistema, tá certo? Olha lá, tá vendo? Ele voltou. Quando você chegar no sistema e você verificar, tá certo? Você vai fazer a verificação da casa elétrica, uma inspeção. E quando você chega no quadro de distribuição, você vai com esse detector de tensão, que é essa ponteira, você vai no fio fase, tá certo? Lá no fase, lá do disjuntor principal. E aí ele vai acusar a tensão. Você vai no neutro, ele vai acusar também tensão. Aí, exemplo que você vai lá no aterramento. Ali ele não pode acusar a tensão, tá certo? Quer dizer, se ele acusar a tensão no aterramento, tem alguma coisa da casa escapando por aterramento constantemente. E aí você vai ter que fazer uma verificação do sistema de aterramento. Isso acontece muito em residência, que a conta de luz está muito alta. Às vezes a ligação não foi bem feita, tá certo? E aí há esse problema. Aqui nós vamos verificar aqui, ó aonde tem tensão, tá vendo que ele pisca? Então ele tá lendo aqui tensão, de um lado, tá vendo? Ele tá lendo tensão aqui, ó, do lado, do outro lado aqui tá lendo tensão, e agora no meio, não pode ler, olha lá, porque aqui ó, onde eu coloquei é o aterramento, tá certo? Então aqui não pode ler tensão nenhuma, aterramento. Desse lado aqui, ó, ele tá lendo tensão. Tá certo? Alguns aparelhinhos vão apitar. E desse lado aqui também, ele também está dizendo que tem uma tensão, um circuito, né? Que está circulando, uma corrente elétrica. Agora, no aterramento, ele não pode. Perfeito? Então, isso aí é o NCV. Tá certo? Teste de NCV aí. Perfeito, pessoal? Outra coisa também, que nós vamos verificar aqui, ele faz a leitura através desses ímãs que vai fechar aqui, ó, a leitura, tá certo? Então isso aqui sempre tem que estar limpo, sempre manter limpo para que ele possa fazer a leitura
perfeitamente da corrente, tá certo? Corrente elétrica. Então, pessoal, vamos verificar aqui, ó. Tá vendo? Tensão. Vamos verificar a corrente elétrica, tá certo? Estabilizar aqui. Ó, 600 amperes. Vamos verificar. Tá certo? Pegar um cabo. Nada. Certo? Nada. Tá certo? Por que não tá dando nada? Vamos descer aqui. A escala, tá certo? Por que não tá pegando nada? Hã? Porque não tem carga. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar uma carga aqui nele agora. Tá certo? Pessoal, agora eu vou ligar aqui, ó, é um ventilador, tá certo? Vou fazer algum barulhinho aí. Liguei o ventilador aqui. E... nada. 600, certo? Vamos abaixar para 20. Já começou a aparecer alguma coisa de carga, certo? Vamos verificar agora aqui o outro, certo? Um fase neutro, tem carga neles, 0,6 amperes, tá certo? Vamos abaixar para 2. Então, em 2 ele está em 0,67, 68 amperes. Ele aqui está em 0,69. Repare que as fases estão balanceadas, são a mesma, praticamente a mesma tensão, 6.8, 0,6.8. Então eu vou deixar na escala de 20, 0,64 e aqui você pode verificar 0,62, tá certo? Vamos fazer outra tensão aqui de novo, outra clamp, tá certo? 0,64. Isso aí é um ventilador, tá certo? Eu vou aumentar aqui a velocidade do ventilador. Eu aumentei a velocidade do ventilador, a tensão, a corrente elétrica, com certeza puxou mais, tá vendo? Tá certo? Então, isso aqui é um monitoramento de corrente elétrica, tá certo? Quais são as leituras que nós fazemos disso aqui? Exemplo, se a casa do cliente está toda desligada, não tem nada na tomada, você vai lá no relógio, coloca o alicate amperímetro lá e dá uma tensão saindo, algum ponto da casa está desviando corrente elétrica, certo? Tem algum ponto. Ou se você quiser achar um outro defeito também da casa do cliente, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai tirar todos os equipamentos e o que você desconfia, exemplo, a geladeira, ela está com problema, você tira tudo da tomada e deixa só a geladeira e vê quanto que ela vai dar, tá certo? E aí você vai monitorando os equipamentos para verificar o que está acontecendo, tá certo, pessoal? Vou desligar aqui, certo? Aí, pessoal, positivo, tá certo? Então nós fechamos aqui a nossa leitura, né? Aqui de
nosso de alicate amperímetro e multímetro. Vou mostrar para vocês aqui apenas bem rápido agora. Nossa aula já está passando aí de 30 minutos, tá certo? Vou mostrar para vocês aí agora sobre os nossos testes que nós encontramos hoje no mercado, tá certo? E os testes muito didáticos, tá certo? Então hoje nós temos essa caneta de detectora de tensão, tá certo? Então com a caneta detectora de tensão, nós vamos conseguir detectar o cabo, tá certo? Onde tem tensão, onde não tem tensão. Essa caneta é importante utilizar ela em instalações elétricas. Ajuda muito quando você fez a instalação, você quer ver se a energia está chegando nas tomadas. Então, você colocou a caneta ali, você sabe que tem tensão. Opa, que tem tensão, que tem tensão. Para aquele outro caso que a gente estava querendo identificar a detecção de tensão por cabo mesmo, aí é interessante você utilizar o aparelho, tá certo? Que é muito mais importante e muito mais ágil, tá certo? Então, isso aqui você vai identificar. Tem uma iluminação ainda que você possa utilizar ainda, tá certo? Para fazer alguma inspeção em quadro, tá certo? Então, fica a dica, caneta de tensão, detectora de tensão. Outra ferramenta para o eletricista é essa tomadinha. Isso aqui, eu já vi alguns eletricistas usar isso aqui até no chaveirinho de bolso. Porque às vezes você está fazendo instalação na casa do cliente e você tem uma máquina 110, tá certo? Uma furadeira 110. Você tem que fazer algum furo, alguma coisa ali, e o cliente não identifica, ou o cliente não está próximo, não tem nada identificado. E aí, para você não abrir aquela tomada, para você ver o que é, então você usa essa chave. Isso vai facilitar o seu serviço, tá certo? Então, você sabe que se acender azul ele é 110, azul e vermelho é 220. Então, você vai pegar simplesmente 110 volts. Tá certo? 110 volts aqui. Ó, vou virar a polaridade dela, tá certo? 110 volts. Com isso aqui, ele vai facilitar o seu serviço, tanto na hora de concluir, esse exemplo que você ligou aí, cerca de 10 a 15 tomadas. Você fez uma instalação grande de tomada, fez uma instalação de bastante instalações de tomada, então você conferir, que você tem que conferir. Então essa tomada aqui é 110, 110, 110, 220, isso aqui facilita na hora de você entregar o serviço na agilidade, tanto para você executar o serviço, como também para você concluir aí e mostrar para o cliente, até mesmo o cliente, não sei quanto que é essa tomada aí, não sei se é 110, se é 220, então você já identifica aqui e mostra para o cliente. Excelente ferramenta para prática em instalações elétricas, tá certo, pessoal? Tá certo? Forte abraço aí. Nós ficamos por aqui nessa aula. Depois nós vamos ter mais bastante aula aí. A aula nossa tirar dúvidas para isso mesmo, para tirar dúvidas dos nossos alunos e mostrar para vocês ser um eletricista de sucesso. Tá certo, pessoal? Forte abraço aí. Forte abraço. Até a próxima aula.